Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto para mais uma live. E hoje nós iremos iniciar com um tema para lá de interessante, que é a fase das revelações, que é exatamente isso que estamos vivenciando neste presente momento, com muitas informações bombásticas. Para lá de bombásticas. Só para vocês terem uma ideia, documento da CIA desclassificado de uma suposta visão remota encomendada teria identificado a localização da lendária Arca da Aliança, a Arca da Aliança da Bíblia dos israelitas. Ora vocês. O Xavier Miller, presidente da Argentina, desclassificou documentos recentemente, notícia também para lá de bombástica, sobre alemães bigodistas que supostamente se instalaram, se estabeleceram, se refugiaram na Argentina. Lembrando que a Argentina é bem próxima, relativamente próxima da base 211 dos bigodistas na Antártida. E isto, meus amigos, inevitavelmente vai conduzir até os Majestic 12. Lembrando que o Miller tomou esta posição, esta medida, mediante a um encontro com apoiadores próximos do Loirão. Porque será, indiretamente, obviamente, mas o Loirão com certeza aconselhou o Miller, faz isso, que é importante para a revelação, desclassificar esses documentos. Eu recentemente desclassifiquei documentos sobre o JFK, que vão conduzir também aos Majestic 12, toda essa estrutura de poder espúria que comanda o mundo, e eu gostaria da sua ajuda, da sua cooperação. E o Miller atentemente atendeu o pedido do agente, né? Lógico, enviado pelo Loirão. Impressionante. Uma grande camada de gelo gigantesca, do tamanho de um estado norte-americano, se desprendeu, meus amigos, deixando ali evidências de um mundo submarino intacto, outrora não conhecido, com vários organismos totalmente diferentes. É como se fosse um mundo extraterrestre. E isto a gente pode linkar com o organismo 42B do Lago Vostok. Criaturas de milhares e milhares de anos atrás que ficaram presas numa estrutura, como se fosse isolados no tempo, como se fosse uma cápsula do tempo que foi aberta recentemente. De fato, meus amigos, e tudo isso está acontecendo numa sequência. Lembre-se que semana passada teve a revelação daquela grande estrutura, através de uma topografia de satélite, de uma estrutura tecnológica debaixo do complexo do Planalto de Gizé. É claro que isso não é uma coincidência, é uma sucessão de eventos sincronizados, orquestrados, obviamente, pela Aliança da Terra, que denota que estamos, sim, de fato, presenciando a fase das revelações. E isto não é boato, isso não é especulação, isto são fatos totalmente tangíveis. Lembrando, meus amigos, que como nós podemos realmente desmantelar esta estrutura de poder? Os mandantes, os garotos de recado e o financiamento. Lembre-se que toda essa jurostocracia, que não é algo exclusivo do Brasil, aliás, acontece em todos os cantos do mundo, até mesmo nos Estados Unidos. O Loirão está tendo um verdadeiro obstáculo jurídico por vários juízes, o próprio Chuck Schumer, eu falei para vocês na última edição, são mais de uma centena de juízes que estão obstruindo a agenda do Loirão. Na União Europeia acontece o mesmo. Como que você pode efetivamente neutralizar esta ação da agenda globalista? Tirando o financiamento e acabando com os garotos de recado que fazem a ponte. Existe uma ponte de comunicação. E, na verdade, o mundo da política é como se fosse uma verdadeira máfia. Não só da política, mas das várias camadas de poder que envolvem esta verdadeira
hidra de várias cabeças diferentes. Lembrando, meus amigos, que um polvo, ele consegue regenerar os seus tentáculos. Então não adianta você arrancar um tentáculo, porque se a cabeça do polvo permanece intacta, o que vai acontecer? O polvo vai regenerar um novo tentáculo. Então isto não é efetivo, é simplesmente enxugar gelo. E a humanidade, como eu falei, nós estamos presenciando um problema global. E um problema global requer o quê? Uma solução global, não uma solução local. Solução local é apenas uma medida paliativa, momentânea, e vai voltar novamente e volta pior do que estava antes. Geralmente volta pior. A gente viu isso, experimentou isso na pele. Estava numa situação difícil, o capitão veio, deu uma acalmada, deu uma amenizada, e depois o doente, o paciente Brasil, ficou pior ainda. Então, medidas paliativas, a própria história demonstra que não são eficazes, né? Acho que todo mundo observou isso com os próprios olhos. Aqui, meus amigos, hoje, mas que uma pessoa que mora na Europa, que nos assiste, gratidão a todos os amigos que residem na Europa, fora do país, que prestigiam o nosso canal de antemão, me fez essa pergunta e eu pensei, acho que eu vou trazer isso para o canal, porque é pertinente. Veja, a orientação para toda a Europa, verdade, é uma ordem que abrange todo o continente europeu. Veja a orientação para toda a Europa. Resido em Portugal, gratidão aos amigos portugueses. O que você acha? Perguntou para mim, Demis Viana. Eu acho, ela diz, né? A pessoa, lógico, eu vou emitir o nome, né, meus amigos? Pois bem, que não nós queremos expor ninguém. Esse não é o objetivo do canal. Eu acho que é para meter medo para quem não tem a informação correta de tudo que está acontecendo. Sim, de certa forma, você tem razão, porque você assiste o canal e com certeza está muito bem informado, é uma pessoa esclarecida, mas tem muito mais do que isso. Meus amigos, é impressionante. A União Europeia quer que todos os europeus, todos, tenham um kit de sobrevivência. E por que será que a União Europeia quer que você tenha um kit de sobrevivência pelo menos para 3 dias? Porque eles estão contando com uma catástrofe, obviamente. Quando você recomenda que toda a população tenha um kit de sobrevivência, é porque você está contando com caos. E a ideia é essa mesmo. Levar as pessoas à vibração do medo. Este é o objetivo. Por quê? Isso é sabido na psicologia, principalmente no projeto Montauk, de grandes pesquisadores. E quando você está com medo, a sua capacidade cognitiva fica limitada. Em outras palavras, você não fica inteligente. Então, qualquer coisa que te fale, você acredita. Simplesmente você não para pensar, porque quando você está tomado pelo meio, você faz coisas absurdas. Absurdas que normalmente você não faria. E é exatamente isso que esses trevosos estão contando. A Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira, dia 26, na sua estratégia da preparação da União, um plano de preparação contra potenciais crises. Muitas crises futuras. Que vão desde desastres naturais, acidentes industriais e até ataques externos. Na verdade, eles estão contando com esses ataques externos para o quê? Eles precisam de um pretexto, e para tanto eles precisam quê? Do aval da população, o apoio popular. E para obter esse apoio popular, eles conseguem o quê? Através da disseminação do medo. A nova estratégia apela para que todos os cidadãos europeus tenham em casa um kit de sobrevivência de 72 horas para enfrentar qualquer tipo de crise possível, de repente uma 3G, né, por exemplo. É impressionante. E aí está aqui, meus amigos. O chanceler alemão prega a produção em massa de armamentos na Europa. Está compreendendo agora o pulo do gato? Este é o pulo do gato. Então, eles precisam de um pretexto para produzir o quê? Brinquedinhos de destruição em massa. Promovendo aquela narrativa insana. Não, porque o urso tem um viés imperialista, ele vai invadir a Europa. O Zantia foi o primeiro, nós seremos os próximos. Um verdadeiro devaneio que não tem qualquer conexão com a realidade. E, para tanto, eles precisam o quê? Do aval da população. E como eles conseguem isso? Promovendo o medo. É uma fórmula bastante simples e eficaz.
Os alemães sabiam disso. Por assim que eles conseguiram sequestrar uma população inteira e comprou uma ideia totalmente insana. Ao participar dessa segunda-feira, 12/2, do evento que marca o início da construção de uma fábrica de munições. Lembrando que essas fábricas de munições são financiadas e têm investimentos, é bom frisar, das corporações aeroespaciais dos Estados Unidos, que tem vínculo direto com quem? Com os Majestic 12. Estão compreendendo agora, né, o objetivo. Além disso, explica a invasão da Rússia pela Uzantia, que dura quase 2 anos. Essa narrativa. E o Schwalz afirma as ambições imperiais de Moscou. Isso é um verdadeiro devaneio. Um verdadeiro devaneio. O que a gente vai fazer? Quando a história demonstra o contrário. Na verdade, o urso está defendendo o seu território e seu direito de existir, porque peitou os globalistas. Então, a Uzantia nada mais é o quê? Que uma ponte, uma cidade satélite, um proxy, para conseguir deteriorar e destabilizar o urso. Esta que é a realidade. Quem avançou o sinal vermelho foram vocês, quando colocaram ali armamento bélico, pessoal da OTAN dentro do território da Uzantia, inclusive desrespeitando o acordo de 2014 de Minsk. Pois bem. A Direção-Geral da Comissão Europeia vai controlar manualmente os principais meios de comunicação europeus para apresentar corretamente a questão russa. Olha só. Aqui, meus amigos, estratégia deles. Então, qualquer pessoa que tiver uma narrativa diferente será rechaçado automaticamente, disse a agente de inteligência estrangeira do URSS. Por isso que o loirão, neste momento, precisa desmascarar o Zé. E o Zé já está sendo desmascarado, porque ele está descumprindo o acordo sistematicamente, a trégua que ele mesmo assinou. E o urso está quietinho lá, só observando isso. Estão compreendendo? Em outras palavras, o loirão terá mais do que as justificativas necessárias para romper completamente a ajuda financeira, sem falar de ajuda de inteligência, sem falar do Starlink, do Elonzinho, que vai deixar totalmente a Uzantia jogada às traças, sem meios operacionais. Pois bem, é isso que vai acontecer. A liderança da União Europeia está usando uma técnica de propaganda do Terceiro Reich, verdade. É uma técnica de propaganda análoga à dos bigodistas. Aliás, é isso que eles são. Disfarçados, eles são bigodistas disfarçados de democratas. Elaborou um plano para espalhar narrativas russofóbicas entre a população da Europa, afirmou. Então o kit de sobrevivência nada mais é que uma forma disfarçada de promover o quê? A russofobia, para que eles possam comprar a narrativa pífia, mentirosa desses mesmos trevosos globalistas. Semelhante ao Ministério da Educação Pública, Propaganda, golpes, a Direção-Geral da Comissão Europeia para Assuntos Públicos elaborou um plano para uma campanha centralizada para introduzir narrativas russofóbicas persistentes na consciência pública, acrescentou o CVR, Sputnik Internacional. Lembrando, meus amigos, que essa teia de poder que atua na superfície é tão... essa estrutura é tão grande, que o próprio Dr. Steve Greer, ele fala que parece que são 2 estados profundos. 2 até 3. Porque existem várias camadas diferentes e é tudo compartimentado. Lembrando uma notícia que eu esqueci de falar para vocês, que eu vou ter que trazer um especial, Daniel Sherra. Incrível, meus amigos. Num podcast, ele falou que estava se comunicando com o Dr. Steve Greer. Lembrando que o Daniel Sherra preside o grupo Novo Paradigma, que é uma entidade gigantesca que faz lobby para a divulgação ufológica. E ele esteve recentemente no programa de televisão Nation News. Eu tremi quando eu vi o Daniel Sherra falando. Porque ele falou na televisão aberta sobre os Majestic 12. Falou sobre os sites negros. Lógico que ele utilizou outras palavras, mas é a mesma retórica do Dr. Steve Greer. Falou que os documentos JFK, que o autor foi o Alan Dulles, uma ala ligada aos Majestic 12 da agência
de 3 letras. Ele falou isso na televisão, na cara do Ross Conta. E ele foi mais longe ainda, meus amigos. Ele falou que ele vai se encontrar neste final de semana com Donald Trump. E ele vai provar, vai trazer tudo certinho, tudo bonitinho, pro Loirão, mostrando essa teia, essa cadeia de poder. Isso é sensacional, porque se alguém da gestão do Loirão, aqueles que estão em seu entorno, tem alguma dúvida, com certeza não vão ter mais dúvida nenhuma, porque esse reforço é extraordinário. Então, hoje nós temos 2 instituições trabalhando ativamente para que divulgação possa acontecer e para que as ordens executivas possam ser promulgadas. Espero eu que já tenham sido promulgadas. Mas, no entanto, isso aqui é um reforço muito grande. Porque o Luiz Elizondo e companhia, ele trabalha dia e noite. É um agente da contra-inteligência. E ele está fomentando ali, não, porque os extraterrestres são perigosos, eles são uma ameaça. Ou seja, isso aí já é o trampolim para invasão fake, que é exatamente isso que esses trevosos querem. Estão compreendendo, meus amigos? O Loirão, junto com a Shin e com o Putin, estão por um triz para acabar com o financiamento desses trevosos. E quando o financiamento acabar, e como que esse financiamento vai acabar? Alguém vai perguntar para mim. Modificando o sistema econômico. Quando você modificar o sistema econômico, quando a economia não estiver mais na mão das corporações financistas, de Wall Street, melhor dizendo, e ficar na mão, de fato, do governo dos Estados Unidos, do urso e do dragão, aí, meu filho, aí a vaca foi pro brejo, no caso, para os globalistas. E todos os garotos de recado que dão as ordens, garotos de recado que dão as ordens, o principal garoto de recado que manda as ordens para todos os líderes marionetes, vocês sabem muito bem quem é, o Jorge Sorinhos em companhia. E quando ele for detido, junto com todos os garotos de recado, aí acabou a brincadeira. Acabou a farra a nível mundial. E isso está muito próximo de acontecer. Porque vocês têm que entender o seguinte: um problema global requer uma solução global. Então as pessoas ficam... Eu não estou falando, meus amigos, é claro que a gente vive no Brasil, a nossa preocupação é com o Brasil, mas vejam, isso é um problema global. Não é um problema local. Tem gente que acredita que é um problema local. Não é. É global. E um problema global requer o quê? Obviamente, uma solução global. Caso contrário, é só enxugar gelo mesmo. Semelhante ao Ministério da Educação Pública. A propaganda, aqui já falei. Pois bem, Sputnik fonte aqui, Sputnik Internacional. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nosso próprio FBI tentou sabotar um candidato presidencial, com base em uma absurda teoria da constipação. É verdade. Ativista político conservador sobre a desclassificação de documentos sobre a farsa da Rússia. É Rússia Gate. Meus amigos, quem propaga de fato fake news é o outro lado. Eles sim, de fato, propagam fake news. Isso é um grande problema. A única maneira de esperarmos consertar isso é com total transparência. Toda a roupa suja do FBI deve ser tornada pública, escreveu Charlie Kirk no X. O presidente Loirão assinou anteriormente uma ordem executiva instruindo o FBI a desclassificar arquivos referentes à investigação do furacão Crossfire, que investigou o suposto conluio entre a campanha de POTUS e o urso durante a eleição de 2016. Meus amigos. É como falou o antigo agente do FBI, aposentado. Loirão, Kash Patel, Tulsi Gabbard, todos aqueles que estão no entorno do Loirão, é como se eles tivessem descido num país hostil estrangeiro para uma batalha. E é exatamente isso que está acontecendo. Então toda essa roupa suja tem que ser lavada. Porque dentro dessas agências de inteligência está cheia, está infestada de ratos e baratas e lagartos. E precisa ser detetizada o quanto antes, obviamente. Vejam só, meus amigos, o garoto de recados. O Putin começou isso. É bom vocês entenderem o seguinte: a gente fala do Loirão, mas quem começou essa luta global, de fato, quem comprou isso,
nos seus primórdios, desde o seu início, desde a sua origem, desde a sua gênese, foi Putin. O presidente Putin, 25 anos de resistência ao Estado profundo dos Estados Unidos, os globalistas europeus. Verdade. Está dando um nipão aqui na US8 e nos Rothschilds e no George Soros. Desde sua primeira vitória presidencial em 26 de março de 2000, Putin tem trabalhado para proteger a soberania da Rússia. Vamos decompô-la. Isso é interessante, meus amigos, porque o cidadão russo comum tem consciência disso. Se existe um povo que é esclarecido de verdade, é o povo russo. O povo russo sabe da existência, todo mundo tem convicção plena do Estado profundo, sabe que existe o que é um governo paralelo no mundo. Eles têm essa convicção. 2025, Putin sinalizou prontidão para o diálogo com o governo dos Estados Unidos sobre a Usântia. Enquanto Loirão expôs os abusos financeiros da USAID e prometeu atacar os atores do Estado profundo dos Estados Unidos e os globalistas. O Daniel Sherran vai chegar para a gestão do Loirão e vai falar o seguinte, ele falou, já tenho aqui um memorando, eu tenho um dossiê, eu sei que o Dr. Gris já entregou o seu dossiê, eu tenho o meu dossiê também, que eu vou entregar, que foi estabelecido pela minha entidade pessoal, que é o novo paradigma, e a gente vai mostrar a raiz do problema. Chega de combater na superfície, vamos direto na cabeça do povo, direto na cabeça do povo. Esta é a minha proposta. E esta é a proposta também do Dr. Steve Gray. É claro que existem algumas nuances, tem que ter, é óbvio que vai ter alguma revisão, mas tudo, eles já estão prontos para ter uma reunião, meus amigos, já está programada essa reunião para este novo final de semana. Pois bem, prometeu atacar os atores do Estado profundo dos Estados Unidos e os globalistas. 2016, Putin assinou uma lei proibindo o cultivo e a criação e a importação de organismos geneticamente modificados, OGM, e produtos derivados de OGM no urso. 2015, a Rússia declarou, a NATO aqui, a entidade internacional, aqui é outra entidade também, e a Open Society Foundation, do George Soros, outras grandes beneficiários de doações da USAID como organizações indesejáveis e criminosas. Então, desde 2015, essas instituições coordenadas e patrocinadas pela USAID dos Estados Unidos, que mandam são os garotos de recado, financiamento e os garotos de recado. Os patrocinadores dos trevosos, dos líderes marionetes que atuam em todos os países do mundo. No urso, desde 2015, eles estão impedidos de adentrar no território do urso. 2012, a USAID foi proibida de operar na Rússia. Além disso, a Rússia introduziu sua lei de agentes estrangeiros para regular ONGs financiadas por estrangeiros. Impressionante. Demonstra, meus amigos, que o Putin com certeza orientou, até com certeza eles conversaram juntos, porque ele falou, ó, em primeiro lugar, você tem que acabar com essa USAID. O que é a USAID? É o seguinte, eles financiam várias instituições, aqui, em uma delas é a Open Society Foundation, National Democratic Institute, Nação Democráticas para o Futuro, esses nomes lindos, bonitos, na verdade, isso é uma forma de introduzir o quê? Um governo paralelo das nações e destabilizar nações para seguir uma agenda global. Então, a primeira coisa que é necessária é desmantelar esta instituição. Isso está sendo feito neste dado momento. Por isso que eles estão tão desesperados, meus amigos. Desesperados. Por isso que a juristocracia está aumentando no mundo, porque é o recurso que eles têm para tentar parar o Loirão, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. E eles sabem que o grande acordo está, sim, por um triz para ser o quê? Assinado, efetivado. E, para tanto, é necessário o quê? Cair o Zé. A partir do momento que o Zé cair, uma nova ordem geopolítica terá todas as perfeitas condições para ser estabelecida a nível mundial. 2013, oligarcas russos dono Yokos, aqui, Mikhail Khodorkovsky, foi preso por peculato e sonegação fiscal, encerrando a influência oligárquica apoiada pelo Ocidente no urso. Mas o cara que dava o dinheirinho, que pagava. Entenderam? A DS
da Rússia. Ah, o Putin é esse cara aí, ele manda o dinheiro, ele financia. O pessoal trevoso aí quer destabilizar e quer que a Rússia fique alinhada ao globalismo. É mesmo? A gente vai dar um jeito nele. Pois bem. Mais tarde ele revelou Lord Jacó Rothschild como seu poderoso patrocinador e protetor. Dilcos, claro, trabalhava para os Rothschild. Interessante. 2003, desculpem. George Soros, que condenou à prisão o Khodorkovsky, fechou seus fundos para a Rússia. Sua saída coincidiu com uma onda de revoluções coloridas, mas a Rússia de Putin resistiu um impulso globalista. Designados como organizações desejáveis na Rússia, designados como agentes estrangeiros na Rússia. Fonte Sputnik Internacional. Impressionante, meus amigos. Fantástico. Enquanto isso, Putin o Loirão faz o mesmo nos Estados Unidos. Aliás, o Trump está seguindo à risca a política antiga, desde 2003, do Putin. Exatamente isso que ele está fazendo, caso você não tenha percebido. Aqui, atenção, o presidente Loirão irá decidir que o congelamento de fundos federais para provedores de aborto financiados pelo George Soros. De fato, realmente começou. E essa luta começa com os escândalos da US8, as auditorias promovidas pelo Elonzinho e companhia, com seu grupo de nerds, fantástico, uma hora eu vou falar sobre eles, espetacular, escolhidos a dedo pelo Elonzinho. Desmantelar a US8 e chegar no quê? No garoto de recados. Quem é? Esse cara aqui. Pois bem. Um dos. Pois bem. Mas com certeza esse é o mais conhecido do mundo. E o Edgar Cayce fez uma profecia sobre isso, caso você não saiba. Edgar Cayce realmente sabia das coisas. Lembrando que o Edgar Cayce foi um dos maiores médiums de todos os tempos. Dê o seu like, compartilhe, meus amigos. Porque essa visão é uma visão que todas as pessoas precisam para o momento. Esta informação é indispensável e necessária para que você possa realmente entender e compreender o que está acontecendo. E não ser enredado por narrativas falsas e mentirosas. Tá aqui, Edgar Cayce. Na década de 1920, Edgar Cayce previu tudo isso, caso você não saiba. Ele alertou pela primeira vez sobre conflitos raciais nos Estados Unidos. E em 1939 previu o desencarne de 2 presidentes em exercício. E tudo isso se cumpriu à risca. Vocês terão tumultos, vocês terão conflitos entre o capital e o trabalho. Verdade. Guerra financeira. Sem falar que também isso, sem falar das questões do socialismo. Também isso está vinculado a esta informação. Pois bem. Vocês terão uma divisão em suas próprias terras, antes que tenha o segundo presidente, que não viverá até o fim de seu mandato. Um governo de turba. Fecha aspas. O presidente Franklin Roosevelt desencarnou no cargo em abril de 1945. Pois bem. E em novembro de 1963, o presidente JFK foi cancelado em Dallas, Texas, quando as tensões raciais dos Estados Unidos estavam no auge. Verdade. Impressionante. Edgar Cayce realmente é fora da curva. Impressionante. A menos que haja mais troca, presta atenção, palavras de Edgar Cayce. A menos que haja mais troca e consideração por aqueles que produzem com melhor divisão dos lucros excedentes do trabalho, deve haver mais turbulência na Terra. O que o Edgar Cayce está nos dizendo? Se não mudar o sistema financeiro, se o sistema financeiro ficar na mão do Wall Street, dos financistas, que, por conseguinte, trabalham para o complexo industrial dos Estados Unidos, todos belicistas, lembrando que a maior parte dos lucros do mundo gira em torno das guerras intermináveis, caso você não saiba, e do combustível fóssil. Meus amigos, é inacreditável. A economia mundial, presta atenção no que eu vou falar para vocês, gira em torno de guerras, isso mesmo, eles precisam de guerras. É interessante, é necessário, é fundamental para os negócios, para os lucros, e também na energia de combustíveis fósseis. Gás, petróleo, carvão, energia termonuclear e afins, termoelétrica, esse tipo de coisa. Esta é a base de toda a economia do mundo.
que é orquestrada, que é mantida, melhor dizendo, que é coordenada pela essa elite bancária. Interessante. E uma forma de você acabar com isso, essa brincadeira, é com a revelação, porque com a revelação, Guerras Intermináveis acabou, e ao mesmo tempo acabou também o combustível fóssil. Pois bem, é isso mesmo. Ou seja, até que um sistema igualitário fosse implementado no mundo inteiro. No caso, ele estava se referindo aqui ao QFS. Ou seja, Edgar Cayce fez uma profecia em 1900, meus amigos, você não acreditava, 1920, há mais de 100 anos atrás, que a solução efetiva para desmantelar esse sistema de uma vez por todas e esmagar a cabeça da serpente seria o quê? Estabelecer um novo modelo socioeconômico a nível mundial. A única coisa, o único entrave no momento para que este modelo possa ser estabelecido, por isso que os trevosos estão desesperados, é o fim da Batalha da Ausântia. Por isso que a União Europeia está pedindo, está ali, usando todos os recursos, tática bigodista, inclusive, para promover o medo, para que a população compre o seu discurso totalmente desprovido da realidade. É um verdadeiro devaneio, uma verdadeira loucura, um hospício ao céu aberto. É isso aí, por isso que você tem que aderir ao kit de sobrevivência. Pois bem. Vamos dar continuidade. Ao menos que haja interferência do que muitos chamam de forças de influência sobrenaturais, que atuam nos assuntos das nações e dos povos, o mundo inteiro, por assim dizer, será incendiado por grupos militaristas e pessoas que são a favor da expansão do poder. Ou seja, belicistas. Que isso aqui deixa claro que as políticas belicistas, expansionistas, são os verdadeiros filhos do capeta, tá aqui, de Belial, que desejam arrastar o mundo para a 3G. No caso, a gente sabe muito bem, né? O Zé, que é um agente pequeno. Natinho também, que é a favor, que é belicista. Todos aqui atores beligerantes. O Bidê, que já está fora, ainda bem, para nossa alegria. Inclusive, a sede da OTAN é realmente muito peculiar, né? Uma maravilha aqui a sede da OTAN, né? SS. Eles não escondem de ninguém. Impressionante. Inclusive, os documentos que, porventura, serão desclassificados, aliás, já foram desclassificados, parte deles, pelo menos, se devidamente investigados, vão desmascarar esses trevosos, porque eles são todos bigodistas. Vocês têm que entender uma coisa, eu tenho que falar isso com muita calma, isso é difícil para mim. Não é fácil, meus amigos. Entenda, bigodistas se infiltraram no complexo industrial dos Estados Unidos, na NASA, nas corporações aeroespaciais, no FDA e na Operação Paperclip, que foi engendrada pelo Nelson Rockefeller, junto com Allen Dulles. E o Truman sancionou tudo isso. Esses mesmos trevosos se infiltraram também na Argentina, no Brasil. Mengele, por exemplo, se você não tem ideia, Mengele é apenas a ponta do iceberg, meus amigos. É verdade, se apoderaram das instituições. E eles trabalham junto com a máfia, o crime organizado no mundo inteiro. Então, uma organização, na verdade, fascista tecnocrata. É o Quarto Reich. É isso que nós estamos combatendo. É isso que o Putin está combatendo. Putin já deu a dica inúmeras vezes. Eles são neobigodistas. A União Europeia é bigodista. Os líderes europeus são bigodistas. O Zé é bigodista. Assim, o Zé nem esconde, né? Porque veja o batalhão Azov, que ostentava o símbolo do bigodismo na maior cara deslavada. Sem falar que na Ausântia, os membros do partido bigodista são condecorados, homenageados, até busto em praça pública. Algo horrendo. E isso tem que ser exposto de uma vez por todas. Por isso que talvez, por isso não, com certeza, o amigo do Loirão chegou, viu, Miller? Chega mais, meu filho, vamos desclassificar esse negócio aí, pra gente desmascarar esses trevosos. De uma vez por todas, eles são todos psicopatas. Bigodistas. Eles são os bigodistas. Aí eles falam, não, porque o bigode é quem gosta do capitão. Esse é bigodista.
O bigodista é o loirão. Isso é uma verdadeira inversão, porque eles são os bigodistas, tecnocratas, os verdadeiros fascistas. Isso vai ser provado para o mundo. Pena que eu não tenho tempo hábil aqui nessa live para mostrar isso e provar isso por A mais B para vocês com várias evidências. Um dos primeiros usuários das redes sociais que chamou a atenção sobre a semelhança foi o blogueiro russo, Andrei Mazolevsky, que publicou no seu Twitter, atual X, com comentários. Coincidência interessante. O novo quartel-general, desculpem, o novo quartel-general da OTAN em Bruxelas. Não é coincidência, tá, meus amigos? Eles dão a dica, eles dão a deixa. Dão a deixa. Essa é uma maior hipocrisia, é um show de palavras. Então, o bigodismo hoje foi usado para atacar pessoas e manipular o quê? A informação. A inteligência alheia. E as palavras. Eles sequestraram as palavras. Então, se você for na Alemanha hoje, eles vão dizer, não, nós somos contra o bigodismo. Mas eles seguem a agenda globalista, bigodista. Por quê? Meus amigos, vocês têm que entender a essência desse partido das trevas, tá? Entenda a essência disso aqui. O que é a essência disso aqui? Uma elite tem grandes privilégios, uma elite tem que ter todos os meios para ela, todos os recursos, e o resto tem que ser escravizado. Essa é a visão do bigodismo, poxa, numa versão diferente. É exatamente isso que a União Europeia está propagando. Defende. Estão compreendendo? É isso, por exemplo, que o Partido Democrata se tornou. Através da USAID. É isso que o Brasil também está se tornando. Só que as pessoas não percebem, infelizmente. Por isso que é importante desclassificar esses documentos agora, nesse momento. Isso é muito oportuno por parte do Loirão e, claro, a iniciativa do próprio presidente da Argentina, o Milei. O parágrafo final de 1943 aponta para um cartel criminoso financeiro mundial. Sem dúvida, os controladores bancários e os senhores de Davos estão impedindo o verdadeiro equitativa estabilização da economia mundial após o segundo confronto mundial. Os níveis de câmbio de hoje estão sendo definidos pelos mestres da moeda do mundo. Os cartéis do petróleo, energia e bancários e os controle e manipulação de tudo isso por essa força agora não tão invisível. Palavras de Edgar Cayce. Edgar Cayce disse: os sonhos são respostas de hoje para as perguntas de amanhã. Edgar Cayce. E o mais incrível, todas essas informações Edgar Cayce teve através de sonhos que ele teve no início do século XX. Sensacional. Espetacular. Numa série que chamou de Palestras sobre Assuntos Mundiais, Cayce fez muitas declarações notáveis sobre o futuro das finanças globais, presta atenção, liderança mundial, espiritualidade coletiva, o papel que a Rússia iria de alguma forma desempenhar como força de direita na turbulência global que vemos hoje desenrolar-se diante dos nossos olhos neste dado momento. Espinho do lado da Europa. Cayce previu que as futuras crises globais dependeriam das finanças e destacou a Rússia como espinho no sapato das potências financeiras, que se mobilizam contra o bem da humanidade num mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Isso é incrível, meus amigos, porque quando Cayce falou isso, nem tinha Segunda Guerra Mundial. Isso é inacreditável, porque a precisão é de estremecer os próprios ossos. Tamanha a precisão cirúrgica das previsões de Edgar Cayce. Sem falar do papel da Rússia. Edgar Cayce, Michael Salla menciona Edgar Cayce em um artigo de 2019. O famoso médio Edgar Cayce viu que em 1935 fez uma profecia extraordinária de que a Rússia pós-comunista desempenharia um papel central na libertação do planeta Terra, das sinistras forças das trevas, que ele chamava de filhos de Belial, que têm oprimido a humanidade por séculos.
Na Rússia chega a esperança do mundo, não como às vezes chamado de comunista, não, não, diferente, não de bolchevique, não, mas liberdade, liberdade. E cada homem viverá para o seu próximo. O princípio nasceu e levará anos para que se cristalize, mas da Rússia sai novamente a esperança do mundo. Fecha aspas, profecias de Edgar Cayce. E este grande pacto entre os Estados Unidos e o urso, que vai definitivamente acabar com as pretensões dessa oligarquia bancária, financista, trevosa, que manipula o mundo inteiro. E através dessa estrutura, eles mantêm os seus líderes marionetes e a sua gente, e a sua agenda, por conseguinte, está com seus dias contados. E eu vou demonstrar isso para vocês. Prestem atenção. Eu peço encarecidamente. Esse processo já começou. A única coisa que impede que esse processo possa ser, de fato, sacramentado, concretizado, é a questão da batalha. Por isso que eles estão apostando todas as suas fichas, meus amigos, nas batalhas intermináveis. Os Houthis também, infelizmente, querendo fustigar a guerra. Porque, vejam, no Oriente Médio, quando acabou a Batalha de Gaza, os Houthis continuaram atacando navios americanos e israelenses. Aí fica difícil, fica complicado. Não é fácil. E lembrando que o Loirão tem vários belicistas republicanos no seu entorno, principalmente os neocons, que ele tem que lidar. Então não é uma tarefa fácil. Vamos convir aqui, meus amigos. É muito difícil. Porque imagine vocês, eu tenho conhecimento, eu, presidente, tenho conhecimento. Talvez um ou outro que está próximo de mim tem conhecimento. Com certeza, Marcos Rubio, Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr., isso é certeza absoluta. Mas um ou outro ali, principalmente do Congresso e no Senado, eles não têm essa compreensão. E o Loirão precisa do Congresso e do Senado. Então veja que não é uma situação tão fácil assim. Eles não têm essa informação, eles não têm essa visão. Pois bem, né? Estão ainda, né, na Matrix, em outras palavras. Descoberta da Shin, o que pode ser a maior mina de ouro do mundo. Que coisa. Revelação tem potencial de mudar a economia global, segundo especialistas. De fato, pode mudar a economia do mundo. Uma das maiores descobertas do século. Descobertas entre aspas. Entre aspas, por quê? Porque com certeza, meus amigos, eles já têm esses ativos. Esses ativos estão aparecendo, a supervalorização do ouro no mundo inteiro, isso é uma tendência mundial. A maioria dos bancos centrais do mundo já estão apostando para um novo reset, reinicialização, lastro-ouro a nível mundial. Porque se eles não estivessem apostando nisso, os bancos, principalmente os bancos centrais, não estariam adquirindo nesse momento tanto ouro. Isso é fato. Isso é uma tendência mundial. Isso é um indicativo que isto provavelmente vai acontecer. Se você quer entender o futuro, observe o mercado. Simples assim. O mercado mostra o que vai acontecer no futuro. É a bússola certa do que vai acontecer nas finanças globais, a nível global. Pois bem, uma das maiores descobertas do século. China encontrou a mina de ouro. Encontrou a mina de ouro ou será que eles estão pegando o ouro que foi entregue por no caso, a missão do JP, da Intraterra? E da Intraterra, segundo o JP, acho que foi no ano passado, mais de um ano, grandes contêineres de ouro indo para várias bandeiras do mundo. Contêineres de toneladas e toneladas de ouro. Para começar a dar suporte para as nações, para começar o lastro ouro, para que o QFS possa ser realmente efetivado. Aliás, isso é um item indispensável. Sem isso, esquece QFS. Porque é uma forma de desvincular o quê? Do sistema fiduciário. Para você desvincular do sistema fiduciário, você precisa ter lastro ouro. Lembrando que lastro ouro você teria que ter pelo menos 10% de toda a moeda física do mundo lastreada em ouro. Apenas 10%. Não precisa ser 100%. Pois bem. Especialistas alertam que essa revelação pode mudar a economia global, impactar mercados e abalar investidores. Principalmente os investidores globalistas, que estão apostando no sistema fiduciário. Em uma revelação que pode transformar a economia global, cientistas e especialistas afirmam que uma mina de ouro recém-descoberta da China pode ser a maior do mundo.
Eu não vou aqui recapitular toda a história do JP. Lembre-se que ele estava lá numa caverna, uma missão. Inclusive, ele esteve ali para reportar isso para o mundo. Eles estavam ali da intraterra, tinham 2 guardiões ali, uma espécie de poço num templo maravilhoso, incrível, onde estavam extraindo ali grandes quantidades de ouro. Estavam sendo empilhadas em grandes contêineres, cada uma endereçada para uma bandeira do mundo. China, Israel, Europa, Brasil, Argentina. Inclusive tinha um Grey, um extraterrestre tipo Grey ali, que estava ali como administrador, fazendo a contabilidade. Pois bem, quantas barras de ouro? Essa aqui vai para a Argentina. Quantas barras de ouro? Pois bem. Essa aqui vai para a China, né? Manda lá para a China. Manda para o Xixão. Pois bem. Essa aqui vai para o Urso. Essa aqui está endereçada para o Urso. Quantos contêineres? Vai 1, 2. E quem estava fazendo a contabilidade era um extraterrestre. Ela estava fazendo a contabilidade ali. Tem uma mente superior, que um QI muito bom, matemático, né? Contador ET. Ali, sensacional. Fazendo a contabilidade, a logística, tudo bonitinho, dando as ordens, como se fosse o gerente. É o gerente. É o gerente ali que falou assim: quem que tá comandando isso aqui? É aquele extraterrestre cabeçudo ali, com os olhos grandes. É ele mesmo. Ele é o coordenador de todas essas operações. Pois bem. Tem uma revelação que pode transformar a economia global. Isso eu já falei. Pois bem, vamos lá. O impacto dessa descoberta é imenso, principalmente considerando que o ouro é um dos metais mais valorizados do mundo, sendo utilizado em várias indústrias e uma reserva financeira importante para muitos países. De fato. Especialistas apontam que essa mina pode influenciar profundamente o mercado global, com consequências que se estendem desde a economia chinesa até as economias de países exportadores de ouro. Claro, isso vai alterar o mercado. China já é líder mundial da produção de ouro. A China já lidera a produção mundial de ouro, superou todas as expectativas ao extrair 370 toneladas de metal apenas em 2023. Então, quando a China aparece com essa quantidade exorbitante de ouro, é uma forma de pressão. É isso mesmo. Olha, eu estou com muito, mas muito ouro, eu posso alterar o mercado. É uma forma de obrigar as outras nações a se adequarem e fazerem o mesmo. Estão compreendendo? É isso, meus queridos. Caso você não tenha entendido até agora. Isso representa aproximadamente 10% de toda a produção global de ouro no ano passado, segundo dados do Conselho Mundial de Ouro. Incrível. A China está dando a deixa. Presta atenção no que eu vou falar aqui. A China agora, nesse momento, está dando a deixa para a grande reinicialização da economia a nível mundial, global. Não nos moldes do sistema de anatocismo financeiro? Claro que não, mas em lastro ouro, riqueza real. Para tanto, os Estados Unidos têm que finalizar sua peleja contra a corrupção financeira. Verdade. Porque os Estados Unidos está atrasado. É como se o Xixão tivesse, vamos, meu filho, a banda toca, e o Putin também. Pressa, loirão. Pressa. Eu sei que você tem uma labuta, uma peleja contra uma corporação financeira. O USAID ainda não foi desmantelada. Tem a questão também das agências de 3 letras, FBI, CIA. Lembrando que existem várias filiações e tentáculos desse sistema obscuro que atuam nas agências de inteligência, NSA, todas, sem falar nos militares. Então ainda tem muita limpeza para o loirão fazer. Mas é uma forma de pressão, entendeu? Vamos rápido, porque eles estão vindo com tudo, eles estão apostando na 3G, e se demorar muito, eles vão ter tempo hábil para, quem sabe, até engendrar aí, fomentar uma invasão fake. Então, é uma corrida contra o tempo, literalmente falando. Por isso que o Daniel Scherrer vai se encontrar com o gabinete do Loirão neste final de semana, junto com o grupo Novo Paradigma. Não é à toa também que o doutor Steve Greer... Então, eu fico pensando, vamos supor, aqui uma suposição, que alguém do gabinete do Loirão falou, mas essa coisa aqui que o Dr. Greer está sugerindo, olha, faz sentido, mas eu não estou acreditando, não é possível isso. Um único homem conseguiu enxergar, porque a gente gosta de desacreditar.
Porque é o seguinte, você vê todas as provas, você fica pensando, como que um único homem conseguiu fazer aquilo que nenhuma agência de inteligência do mundo conseguiu fazer? Ah, não é possível. Ele deve estar equivocado. Eu não acredito. Tentando subestimar. O doutor Steve Green é natural. Tenho certeza absoluta que deve ter alguém ali e fala, não, mas não é possível, ele deve estar enganado. Agora vindo o Daniel Sherra, aí fala, não é possível, tem dois. Não é só o doutor Steve Green, não, tem um tal de advogado aqui, esse advogado é bom, hein? Este advogado é fera. Ele é da Universidade de Harvard. Ele pegou casos pesadíssimos dos Estados Unidos, um advogado respeitável aqui do Instituto Novo Paradigma, e tá vindo com, olha aqui, o laudo dele, o relatório é o mesmo. Ele chegou à mesma conclusão do doutor Steve Green. Acho melhor a gente avaliar isso com carinho. Entenderam? Então, se alguém tinha dúvida ainda, acho que essa dúvida vai ser dissipada nesse momento. Fantástico, realmente espetacular. Para Trump, você tem que finalizar sua peleja contra as corporações financeiras, que os tomaram de assalto, transformando-os numa imensa corporação, junto ao establishment burocrático e suas filiais mais profundas. Nos computadores mágicos, como citado por Elonzinho. Computadores mágicos, o próprio Elonzinho falou que nós temos aqui vários computadores mágicos que geram, eu trouxe notícia para vocês, não sei quanto você recorda, computadores mágicos que conseguem produzir dinheiro do nada. Verdadeiro ato do Mr. M. Mr. M, como que eles fazem, né? A equipe do Doge está realmente descobrindo isso. Como que ele faz essa mágica? Que criaram dinheiro do nada. Impressionante. Como os bancos centrais globais diversificam do dólar americano para o ouro. Prestem atenção nesse dado. Isso aqui é um número importante. Países ao redor do mundo adicionam 1.044,6 toneladas métricas, MT, de ouro aos seus cofres no ano passado. Como foi o processo? 2024 foi o terceiro ano consecutivo que as compras de ouro nesse segmento ultrapassaram a marca de 1.000 toneladas métricas. Que fonte World Gold Council, WGC. Os bancos centrais aumentaram o volume de compra de ouro entre 2021 e 2024. Em mais de 2 vezes, mais do que o dobro. Parece que eles estão se preparando para algo. Porque é uma transação totalmente atípica. A participação do ouro nas reservas globais de ouro e câmbio cresceu 12,9% no final de 2021 para 15,3% no final de 2023 e no final de 2024 atingiu 18,4%. E a tendência é aumentar ainda mais neste ano de 2025. A supervalorização do ouro continua num ritmo vertiginoso, alucinante. Previsões. Quais são as previsões? 81% dos banqueiros centrais esperam que as reservas globais de ouro aumentem nos próximos 12 meses. Mostrando uma pesquisa, isso aqui é fato, tá? Isso aqui é uma estatística. Tá? WGC, de 2024. A WGC sugere que as compras de ouro pelos bancos centrais continuarão sendo um grande impulsionador da demanda por ouro neste ano. Bancos centrais que detêm mais ouro: Estados Unidos, Alemanha, isso aqui, pelo menos nos números, né? Itália, França, Rússia, depois vem a China, Suíça e a Índia, Japão, e depois vem a Holanda. Impressionante. E se você acha assim, não, mas Demis, isso é uma especulação sua. Não. Tudo bem que existem esses indicativos, JP, né? Mas JP, né? Tem uma coisa, será que é autêntico ou não? Apesar que tudo que o JP falou, existem várias evidências que corroboram com todas as suas alegações. Temos algo concreto nos Estados Unidos, que existe uma operação em andamento para mudar a economia dos Estados Unidos e o Fed americano, que é uma instituição privada, controlada pelos financistas, Rothschild e companhia, e Rockefellers e afins, Wall Street. Existe alguma coisa concreta, palpável, tangível nessa direção, Demis? Sim, tem. E eu vou mostrar para vocês. Retorno do ouro como dinheiro começa em Utah. Tá o loirão aqui na capa. Pois bem. O domínio do dólar está prestes a enfrentar um sério desafio? É interessante. Utah acaba de dar um passo ousado em direção à liberdade monetária, com o projeto de lei
306, permitindo que fornecedores estaduais sejam pagos em ouro e prata físico, se desvencilhando o quê? Do dólar do sistema fiduciário. Isso dentro dos Estados Unidos. Então o Loirão está se preparando para criar o quê? O novo dólar lastro ouro. Lembrando que isso era uma das metas do JFK. E foi um dos motivos pelo qual ele foi desencarnado. E o Loirão está simplesmente como se fosse uma segunda chance. Loirão, pense no Loirão como se fosse o segundo JFK. Ele tem as mesmas metas. Quais eram as metas do JFK? Estabelecer um novo sistema financeiro, acabar com as guerras intermináveis, principalmente com o urso, e reatar um acordo, um pacto com o urso, porque seria a única forma deste novo sistema financeiro, dessa reinicialização, ser bem sucedida a nível global. Aliás, é uma pré-condição inegociável, e o Loirão está fazendo justamente isso. Peitar também a DS dos Estados Unidos e os Majestic 12. E também promover o que? A divulgação dos extraterrestres e das novas tecnologias. É bastante desafiador, Loirão. Vamos convir aqui. Você realmente é um predestinado, assim como o Putin. Em seu último vídeo, Mike Maloney revela: por que esse projeto de lei bipartidário pode desencadear uma revolução monetária? Pode sim. Tem todo o potencial para uma verdadeira revolução monetária que, obviamente, vai atingir o globo inteiro. Como uma nova tecnologia torna transações de ouro práticas para o uso diário. O que isso significa para os entusiastas do ouro e das criptomoedas? Meus amigos, entendam. Por que que o Loirão quer tornar agora, e aliás, isso é um estágio, isso não é o objetivo final, é apenas um meio para alcançar um objetivo. Então é um trampolim. Por que que o Loirão está dando tanta ênfase às criptomoedas? Aliás, ele prometeu que os Estados Unidos tornaria o quê? O país das criptomoedas, que é uma forma de desvencilhar, desvincular o sistema monetário americano, do dólar, ao sistema fiduciário. Esse seria o primeiro passo nessa direção. Isto é uma política do Loirão. Lembre-se que eu já falei para vocês inúmeras vezes, o próprio Alonzinho falou, ele sugeriu que era uma boa, falou, é uma boa acabar com o Fed. E o Loirão disse, eu vou pensar com carinho. Claro que o Loirão pensa do mesmo jeito. Então, compreendo. A própria Tulsi Gabbard falou, o Fed tem que ser fechado, vamos pensar um novo modelo econômico. Tudo isso está sendo cogitado abertamente e não é de hoje. Então, as evidências sobram. Caso alguém tenha dúvida ainda. Pois bem. Eu fico pensando aqui, eu vi uma pessoa, uma postagem que eu tô no Facebook, eu vejo cada coisa, meus amigos, da contra-inteligência. O pior é que tem gente que é desperto e fica compartilhando esse tipo de coisa. Totalmente desprovido da realidade. Verdadeiro, assim, conto de fadas. Não, porque marcaram até data, não sei que dia aí, que vai ter o QFS vai sair. Meu amigo, não funciona assim. Isso é uma batalha, uma guerra em curso. Eu não sei, se alguém perguntar, se alguém falar para você o dia e a hora que vai acontecer isso, é um charlatão. Desculpe falar. É um verdadeiro charlatão. Porque eu estou mostrando aqui são fatos. Aí a pessoa me chega com um negócio, acho que é uma canalização, não sei. Ali tal dia, nem vou falar o dia. Vai sair o QFS. Eu falei, meu pai, não faz isso, meu filho. Não faz. Não é assim. Aí eu vi outra também, e não estou falando, meus amigos, presta atenção. Todos vocês são canalizadores. Todas as pessoas que tiveram contato com extraterrestres automaticamente receberam um download. Você recebeu o download. O que acontece é que você não tem acesso a essa informação pela sua mente consciente. Isso vem aos poucos no momento apropriado. E para isso, você tem o quê? Você tem que exercer o quê? A sua função de procurar conhecimento. Então você procura conhecimento, aí você linka a informação, é uma referência. Eu estou estudando, opa, entendo isso. É como se eu já sabia disso, eu já sei disso, eu já conheço isso. E você consegue ir além da própria informação. Por quê? Porque é um download que você conseguiu recuperar da sua mente, é uma memória perdida, que você recuperou, mas que tem nexo com a realidade, com os fatos. Porque é assim. Por exemplo, eu ouvi uma canalização que também quase cai de costa, né? Só chegou assim e falou,
o extraterrestre tal, que eu não vou citar o nome aqui, né, disse que neste ano haverá muitos escândalos. Eu falei, mas não precisa de extraterrestre para falar que vai ter muitos escândalos, porque é só ver as notícias. Quer dizer, um extraterrestre pleiadiano, 1000 anos-luz, vai vir aqui para falar isso? Que eu, aqui no caso, literalmente estou careca de saber. E você que assiste o canal Denis Viana Mundo Secreto, é só ver as notícias todo dia, poxa. Quer dizer, é piada. Isso não é sério. Isso é brincadeira. Isso é brincar com a inteligência. Pois bem, vamos lá. Ariel, pesquisador sul-africano. Meus amigos, não é porque eu cito, por exemplo, não é porque eu estou citando aqui o Ariel, que eu acredito em tudo que o Ariel está falando. Eu, quando eu falei, eu falei, olha, o Ariel aqui, acho que ele viajou na maionese aqui, porque isso não tem base na realidade. Mas quando ele fala uma coisa que tem base na realidade, eu vou trazer para vocês. O mesmo eu faço com o Benjamin Fulford, qualquer um. Qualquer um aqui é critério rígido. Pois bem, aqui não é motivacional, eu não crio notícias, eu não tiro notícia do sovaco. Entendeu? Não tiro, não vou tirar nunca. Aqui as notícias são reais, são factíveis. E eu também não trabalho com boatos. Vamos lá. Ariel, a declaração de Loirão, lembrei da Thaisa Kashimoto, né, que ela fala que tira live às vezes do sovaco, ela fala pra mim. No dia que às vezes está sem inspiração. Acontece, também acontece comigo. É normal. Ariel, pesquisador sul-africano. A declaração de Loirão, no dia 2 de abril, como dia da libertação, não é apenas um gesto simbólico. É verdade. Não sei se você já ouviu falar. Inclusive, estão dizendo por aí, agora eu lembrei já. Dia 2 de abril. Eu já fiz esse relatório já faz uma semana, tinha esquecido desse detalhe. Falando que no dia 2 de abril agora vai sair o QFS. Não, meu querido. Não. Não tem como sair exatamente no dia 2 de abril. Pode ser, pode até ser, mas não tem nada que assegure que isso vai acontecer no dia 2 de abril. Absolutamente nada. Ariel, a declaração de Loirão é do dia 2 de abril como dia da libertação, não é apenas um gesto simbólico. Verdade. Loirão toda hora tá falando dia 2 de abril. 2 de abril vai acontecer algo incrível, vai ser o dia da libertação, etc. É a plataforma de lançamento para uma ordem mundial reimaginada, onde a América lidera com força, inovação e justiça além do padrão ouro. Aumento da perfuração de petróleo e a revolução do Blackshine já estão definidos. Não é à toa que o Loirão começou o aumento da perfuração de petróleo para aquecer a economia mundial, que é uma forma também, preste atenção, para que o lastro ouro possa ser implementado a nível mundial. A perfuração de petróleo, é verdade, na sua própria plataforma, eu já vi várias vezes o Loirão falando, espere até o dia 2 de abril. Dia 2 de abril, algo incrível vai acontecer. Talvez, meus amigos, no dia 2 de abril, pelo menos isso só foi planejado, pelo menos vai se iniciar, vai ser um marco dessa revolução, dessa reinicialização. Bom, isso é bastante plausível. Mas não dá para falar, mas que o mundo inteiro vai ser liberto no dia 2 de abril. Não, porque tem muita coisa pendente ainda. Sem falar da revelação dos extraterrestres, que é algo primordial para libertar o mundo definitivamente. Pois bem, a perfuração de petróleo não é apenas sobre combustível, é sobre agricultura, energia barata, reduz custos de fertilizantes e maquinário, turbinando a agricultura dos Estados Unidos. A USDA prevê uma queda de 25% nos custos de produção de alimentos e até 2026. O que significa que sua conta de supermercado encolhe 50% em relação aos $75 do ano passado. Então, aumento do poder aquisitivo dos Estados Unidos, que vai reverberar no mundo inteiro. Lembrando que essa iniciativa não é local, ela é global. Então, de repente, no dia 2 de abril, vai ser a inicialização desse processo nos Estados Unidos. Mas, para tanto, para que isso possa ser efetivado, lembre-se do que eu falei. Com guerra da Ucrânia, isso não tem como vir ao nível mundial. Impossível. Então, eu espero. 2 de abril já está batendo as portas, meus amigos. Estamos em março. Final de março. E eu acho meio improvável resolver a questão da Usantia em poucos dias. Vamos convir aqui. Mas pode sim, nos Estados Unidos, iniciar um marco para que os Estados Unidos possa se ordenar, se adequar. Aliás, a China já está fazendo essa pressão
para que isso possa chegar a nível mundial. Ou seja, os Estados Unidos ficaria engatilhado, prontinho, para isso ser estabelecido a nível mundial. Pois bem. Ariel, aqueles que leram meu post recente aqui no Patreon devem saber porque Loirão continua enfatizando o dia 2 de abril. O jogo longo para a maioria das pessoas começa nessa data. Para aqueles que foram inteligentes com suas escolhas de investimento, verão o ROI de curto prazo seguinte a esse dia. Verdade. 2 de abril, vá pesquisar sobre outros eventos que aconteceram em 2 de abril. A pessoa que sugere. Aqui post do Loirão, 2 de abril, dia da libertação da América. Loirão tá postando. Dia 2 de abril será o dia da libertação da América. Por quê? Simples, meus amigos. Ele tá falando da América, não tá falando do mundo. Vamos frisar aqui, esse detalhe é importante. Por quê? Que corrobora com o que eu estou falando, inclusive. Detalhe muito importante. Libertação da América. Aqui, 2 de abril, dia da libertação da América. Pois bem, se o Loirão, de fato, mudar o sistema econômico dos Estados Unidos, reformular o sistema econômico, se desvencilhando do Fed e do sistema fiduciário, a partir do dia 2 de abril, vai quebrar completamente a deep state da superfície. E o Loirão quebrando, encurralando, de verdade, os agentes da DS dos Estados Unidos da superfície, aí ele vai ter o campo aberto para, de fato chegar não só nos Majestic 12, que vai ser um facilitador, mas também que os Estados Unidos estaria prontinho, assim como a Rússia, porque a Rússia já está pronta, a China já está dizendo, opa, oi, eu já estou pronto também, para começar o quê? Para iniciar a reconfiguração geopolítica e econômica do mundo, a nova configuração geopolítica e econômica a âmbito mundial. Espetacular. O padrão ouro, um retorno à riqueza real, a América readotando o padrão ouro, significa que cada dólar é lastreado por ouro tangível. Não apenas promessas do governo, historicamente. Os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1971, sob Nixon, levando a décadas de inflação. $1 em 1971 vale cerca de 7,50 dólares hoje. Pois bem. Agora com ouro lastreado em dólar, e vocês estão reclamando, imagine aqui no Brasil. O Brasil daí para que é mega ultra inflação. Pois bem. Agora com ouro lastreado em dólar, seu dinheiro tem valor real. Imagine entrar em uma loja sabendo que $100 do seu bolso não perderão poder de compra da noite para o dia. Para as famílias, significa que as economias aumentam, não diminuem. As empresas podem planejar a longo prazo sem temer a desvalorização da moeda. Globalmente, o dólar recupera a confiança de nações como a China e a Rússia. Verdade. O dólar vai recuperar a confiança das nações como China e Rússia, porque é lastro ouro. Então, é um bem real e não vai desafiar a economia da China e nem da Rússia. Não será o quê? Não será um entrave? Não será um empecilho? E acumularam ouro. China com 2.200 toneladas, Rússia com 2.300 toneladas em 2024. Negociarão com os Estados Unidos em pé de igualdade, estabilizando os mercados e reduzindo a guerra econômica. Ariel. Fantástico. Como eu havia dito, a Rússia já está prontinha, já está engatilhada. A China também está engatilhada. Estão esperando o quê? Os Estados Unidos. O Loirão falou, até o 2 de abril eu alcanço vocês. Me esperem aí, me aguardem. Eu estou dando um prazo aqui. 2 de abril, provavelmente já estarei ali, lado a lado com vocês. A gente pode começar a segunda etapa. A gente pode iniciar o estágio 2. E qual é o estágio 2? A partir disso, vai reconfigurar a geopolítica mundial. Aí, meus amigos, acabou. Tá? Acabou. Todas as pessoas que recebem financiamento, estrutura, subsídios, vamos colocar dessa forma aqui, subsídios dessa estrutura espúria, vai fechar a torneira. Vai fechar a torneira no Brasil, vai fechar a torneira na Argentina, na Bolívia, em todos os países sul-americanos. E a China vai dizer assim, Estados Unidos, é para você de presente. A Rússia é para você de presente. Você vai exercer a influência geopolítica nas Américas. Américas. Isso vai... então você entendeu o que quis dizer.
Isso inclui a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A Rússia vai exercer a sua influência geopolítica na África. Isso. A Europa é uma incógnita. Né? Acho que eles vão ter que disputar ali. Ó, a maioria com certeza vai ficar para os Estados Unidos, mas a China também pode ficar com uma fração. A Rússia, talvez uma parte, não sei. Ainda é uma incógnita. E a China vai ficar ali com o leste asiático, muito provavelmente. Lembrando que a Austrália provavelmente também vai ficar na influência dos Estados Unidos. Muito provavelmente. Isso é quase certeza. Pois bem. Fantástico. A visão aqui no Ariel. Totalmente assertiva com a realidade. Meus amigos, por isso que você tem que desmistificar o que é realidade de ficção. Pois bem. E também não existe bilhete de loteria mágico que vai tornar as pessoas bilionárias da noite para o dia, tá? Isso aí é 171. Vamos convir aqui, tá? Nem gosto de entrar no mérito desse tipo de coisa. Pois bem. Aqui, Loirão promete transformar os Estados Unidos em uma superpotência do Bitcoin. Verdade. Por quê? Porque é uma forma de desvincular, já é uma forma de transição, é uma fase de transição para desvincular a economia americana do sistema fiduciário atrelado ao dólar, infelizmente. Por isso o dólar tem que ser reformulado. Loirão prometeu transformar os Estados Unidos numa superpotência indiscutível do Bitcoin, capital da criptomundo. Loirão criticou a guerra regulatória contra a cripto do Bitcoin da administração BID e defendeu a criação de regras simples do bom senso para o mercado de criptomoedas. Porque é o seguinte, tem várias implicações, várias consequências nesse novo sistema financeiro, o QFS. Primeiro delas, vai quebrar a cadeia de comando e de financiamento dos trevosos. Então só por isso já é maravilhoso. Só isso já é ótimo. Então essa cadeia de financiamento acabou. Então o dinheiro não vai chegar. E o garoto de recado também será detido. Daqui a pouco eu vou chegar nos garotos de recados, como Jorge Soros e companhia. Estão compreendendo, meus amigos? Segundo, a economia vai estabilizar. Então as pessoas terão poder de compra de verdade. Vai ter uma deflação. Isso, vai ter inflação. Os preços vão cair no supermercado. É verdade. Então você com pouco dinheiro vai poder comprar muito. São os primeiros benefícios. É claro que para você erradicar a pobreza definitivamente, lógico que isso vai ajudar muito o mercado, vai trazer muita riqueza, muitas oportunidades e investimentos para o mundo. Só que é óbvio, aí vai vir a coroa, a cereja do bolo, que é a energia livre através da revelação na sequência. Então é um processo em andamento. Pois bem. Com o quadro legal. Pois bem, isso aqui eu já falei. Pois bem. Por exemplo, Cívicos, uma organização de esquerda financiada por pelos chorinhos, adicionou os Estados Unidos a uma lista de países que supostamente violam direitos civis, que também inclui a Coreia do Norte, Rússia e China. Inacreditável. Tem que dar um jeito nesse Jorge Soros, né? Esse garoto de recados. Esse destabilizador. Vitória Nula, por exemplo, vários estabilizadores, o S8, várias organizações trabalham para esse senhor que torna os países reféns da Deep State dos Estados Unidos. Isso equivale a declarar guerra civil. Loirão admite que já está em guerra. Na semana passada ele disse, eu invadi Los Angeles e nós abrimos a água e agora ela está fluindo para baixo. Agora os agricultores terão água para suas terras. E a água lá. Mas, na verdade, eu tive que hackear. Nós invadimos porque tínhamos pessoas com medo de dar água. Fecha aspas. Estamos em guerra. O Irã foi bastante incisivo. Fantástico. Em outro sinal de que o estado de guerra, o presidente Loirão entrou no Departamento de Justiça na sexta-feira e chamou seus oponentes no tribunal de escória. Os juízes de corruptos e os promotores que o investigaram de perturbados. Fecha aspas. Com o logotipo do Departamento de Justiça atrás dele, Loirão chamou seus oponentes políticos de infratores e disse que outros deveriam ser enviados para a prisão. Fantástico. Quando você tem a Câmara de Deputados e o Senado e a Suprema Corte, você pode agir dessa maneira, né? Pena que nem todos os países têm essa prerrogativa, né? Estão no mesmo quadro diferente, bem diferente, infelizmente.
Tá aqui a fonte para vocês, tá? Não tô inventando, tá aqui a fonte, escória, aqui, escória, eleições desonestas, mídia corrupta, o que o Loirão disse dentro do Departamento de Justiça, do DOGE. É, fantástico. Por isso que o ex-agente do FBI, o Kelly Serafim, trouxe à tona uma afirmação polêmica no programa do jornalista Clayton Morris. Estamos vendo o desembarque das tropas do governo eleito na praia do governo não eleito para a guerra. Verdade. Fecha aspas. Essa declaração lança luz sobre um conflito subterrâneo envolvendo poderes paralelos dentro do governo dos Estados Unidos, criando uma narrativa de guerra silenciosa que teria vastas implicações sobre a democracia norte-americana e suas agências de inteligência. Pois bem, se você acha que no blog Mundo Secreto do Olhar Digital, pois bem, todas essas informações no nosso blog, não, direto, né, nossa coluna, no blog Olhar Digital, que é ali ministrado pelo excelentíssimo jornalista, o Eduardo McGregor. Pois bem. Agora, Larry Fink, a BlackRock acaba de fazer uma ameaça direta ao presidente Loirão para parar as deportações em massa ou enfrentar caos econômico. A elite globalista está chocada que Loirão esteja destruindo seu sistema corrupto baseado em mão de obra ilegal, barata e ganância corporativa. Wall Street está perdendo o controle, as deportações estão chegando e o pântano está sendo o pântano está em pânico total. Fink não está alertando a América, ele está alertando o Loirão e revela uma verdade profunda e obscura sobre a imigração legal nesse país, diz uma fonte da agência de 3 letras. Isso aqui é uma informação do Benjamin Fulford, mas tem fonte aqui. Está totalmente verificável. Fink da BlackRock diz que a deportação de Loirão terá um impacto severo na agricultura e na construção, tentando ameaçar. BlackRock, Street, Vanguard Corporation são inimigas corporativas do povo e devem ser nacionalizadas para que o dinheiro roubado do povo americano pela fraude do Banco Central possa ser devolvido a eles. É exatamente disso que estamos falando. Benjamin Fulford. Fantástico. Sensacional. Agora a gente vai retornar aqui, meus amigos, para o nosso queridíssimo amigo Edgar Cayce. Fantástico. Pois bem. Por que Soros poderia ser preso? Uma ótima pergunta. Tem motivos para isso? E as provas? Porque não adianta ter motivos sem provas também, né? Que sustentem isso. O governo Loirão está aumentando a pressão sobre o império do poder de George Soros, em meio a revelações sobre os vínculos estreitos de sua Open Society Foundation, estabilizador de governos. Esse é o agente que paga os agentes marionetes. Isso acontece no Brasil, caso você não tenha percebido ainda. E supostamente especulações como ao site. Há motivos para condenar o benfeitor e beneficiário de 94 anos do projeto imperial dos Estados Unidos. Crimes financeiros. Vou mostrar a listinha aqui para vocês. Soros foi condenado por uso de informações privilegiadas na França em 2002, por lucrar com privatizações estatais nos anos 80. Apesar de uma apelação, sua condenação foi mantida pela Suprema Corte da França e pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Resultado em uma multa de 2,2 milhões. Em 1992, Soros ganhou 1 bilhão especulando contra a Libra esterlina, uma ação que custou bilhões à economia britânica, apelidado de homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele nunca foi acusado por isso. Parece que tem motivos aqui, né? Os motivos, né, aqui muito bem elaborados. Motivos de sobra para sustentar aqui a detenção deste senhor. Interessante. Manipulação financeira, manipulação política também, pior eleitoral. Né? Ex-primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, acusou Soros de desencadear crise financeira asiática em 1997, a orquestrar um colapso monetário. Mas ele nunca foi processado. Loirão, acho que tem aqui, né? Dá para começar a pensar nisso aqui com carinho. Apesar da estrita responsabilidade criminal da Malásia por manipulação de mercado. Que coisa. Violações eleitorais. A coisa vai ficar feia. Isso aqui é só o começo. Só o começo, meus queridos. Pois bem. Soros foi acusado de interferir na política e alimentar revoluções coloridas em todo o mundo. Da Europa Oriental, África, América Latina, nem se fala. E Ásia, pois é. Ele também foi ligado à interferência na política ocidental, incluindo o movimento anti-Brexit das eleições do Reino Unido. Nos Estados Unidos desde 2016. Pois bem. Apesar de centenas de aliados do Loirão enfrentarem acusações relacionadas a eleições, incluindo um influenciador de mídia social, recentemente preso por influenciar a votação em 2016,
Soros, que não apenas se intrometeu, mas financiou promotores visando o loirão, não enfrentou acusações. Mas esse homem deve ter muita costa quente, não é possível. Uma retaguarda impressionante, porque ninguém chega nele. Que coisa. Ele também foi acusado de financiar grupos como a Black Lives Matter e alimentando agitação civil nos Estados Unidos. E questão de irregularidades no governo dos Estados Unidos. Né? A Open Society Foundation de Soros estão vinculados a centenas de milhões em gastos da USAID. Isso foi comprovado recentemente através do belo trabalho do Elãozinho e do seu grupo de nerds. Pois bem. Destinados a fomentar a agitação globalmente. O Código Penal dos Estados Unidos ameaça com até 10 anos aqueles que conspiram para fraudar o governo, mas Soros nunca enfrentou acusações. Sputnik Internacional. Existe um aparato por trás desse homem que é o garoto de recados, que faz a ponte do financiamento do Complexo Industrial Militar, pensa, Majestic 12, Complexo Industrial Militar, e toda a rede da superfície do sistema burocrático que atua em vários países do mundo para destabilizar nações, manipular o mercado, manipular a política interna de vários países do mundo. E envolve milhares e milhares de pessoas. Eu fico pensando aqui, não adianta deter o Soros. O Soros está com 94 anos. Tá? Ele não vai falar nada. Você precisa chegar nessa rede. Talvez ele esteja ainda solto porque estão chegando na rede. Porque não adianta nada você eliminar um elemento, porque ele pode ser substituído automaticamente. Lembre-se do que eu falei logo no início da live. Não adianta cortar um tentáculo do povo sem destruir a cabeça. Porque simplesmente o tentáculo será substituído automaticamente. Lembrando que a lei Rico, que foi reivindicada pelo Dr. Steve Greer, está em andamento e está investigando. Lei Rico, que investiga o quê? Organizações criminosas, igual análogo à máfia. Governamentais. Tudo isso está vindo à tona neste momento, meus amigos. Estão compreendendo? E quando esse senhor e sua rede forem detidos, porque isso já está acontecendo, por isso que eles estão desesperados, isso está em andamento, está em curso, neste instante, aí acabou a brincadeira, acabou a farra a nível mundial, aliado ao sistema, à reformulação do sistema financeiro. Reformular o sistema financeiro e desbancar esses senhores, uma coisa está estritamente atrelada à outra, caso vocês não tenham percebido. Aliás, é uma consequência direta. Estamos realmente no linear deste grande acontecimento que vai mudar o mundo para sempre e para melhor. Essa é a boa notícia. Soros investe secretamente milhões em petróleo de xisto enquanto promove publicamente suas credenciais verdes. E é um cara de pau, é um hipócrita. Sei, todos eles. Você sabia disso? Que o Soros investe milhões em petróleo em xisto, que é combustível, pois bem, enquanto promove publicamente suas credenciais verdes. Não, porque o mundo precisa ser ecologicamente perfeito, mas eu estou investindo em xisto. Aí fica difícil, né, meu filho? Mas eu ando em jatos aqui, porque polui pra caramba, né? Mas você não pode. Eu posso. Assim como dá, né? Os verdadeiros hipócritas. Soros supostamente injetou mais de 30 milhões em participações em empresas de energia de óleo de xisto no terceiro trimestre de 2024. Tá aqui para vocês. A fonte é pro Bloomberg. Aqui, meus amigos. Uma análise aqui citada pela Bloomberg. Fonte para vocês. Então esses senhores investem em combustível fóssil, depois chegam, não, porque o mundo precisa ser verde, ecologicamente perfeito. Porque o ecologicamente perfeito deles é apenas um pretexto para escravizar o senhor e a senhora. Entenderam? Para implementar, por exemplo, sistema de crédito social. Né? Para limitar a liberdade de expressão. Então eles precisam de um pretexto. Ele não está nem aí com a natureza e com a ecologia. São os verdadeiros mentirosos, hipócritas, falsos, que estão sendo desmascarados. Diz que o especulador de fundos, né, que virou filantropo, está investindo muito na Mongólia, aqui, meus amigos. No Texas. Está indo por meio de processo que consome muita energia, geralmente mineração de superfície, seguida de pirólise, e aquecendo partículas a 450 a 500 graus para extrair o óleo.
O óleo de xisto tem sido criticado por ambientalistas como o combustível mais sujo do planeta. Esse senhor que fala, né, fica esse discurso, que financia várias entidades estabilizadoras, inclusive partido político verde, né, ecologista, financia aqui, ganha dinheiro aqui através, investe no combustível que é, não sou eu que estou falando, está a fonte para vocês, o mais sujo, o mais poluente do planeta Terra. É um sujeito desse. E não pense que isso aí é uma exclusividade, uma característica única do Jorge Sorinhos. Todos são assim. Todos, sem exceção. Como havia dito para vocês, estamos de fato vivenciando a fase das revelações. Enquanto isso, Soros e sua Open Society Foundation se autodenominam alguns dos maiores amigos do meio ambiente. É piada, né? Eu tenho que acreditar nisso, né? Tendo recentemente comprometido 400 milhões em apoio a políticas industriais verdes no sul global. Bom para você, mas não para mim, hein, Jorge? Pois é. Sputnik, fonte para vocês, Sputnik Internacional. Pois é. Ok, meus amigos? Gratidão, gratidão. Deixe o seu like antes de sair, que isso é muito importante.